Bem-vindo à terceira temporada do MIP Talks, o podcast oficial do programa MIP Experience. Aqui você encontra conversas com quem está transformando o campo e o mercado por meio do uso correto de biológicos, boas práticas agrícolas e inovação sustentável. Acesse mipexperience.agr.br e saiba mais. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast MIP Talks, que é uma realização do programa MIP Experience. Aqui nós trazemos diversos profissionais ligados à cadeia do agronegócio, mas sempre o produtor é a estrela aqui, né, do programa MIP Experience, né? Então, eu tenho um anúncio muito importante para fazer a todos vocês. O programa MIP Experience, como todos vocês já sabem, ele é chancelado pelo Ministério da Agricultura como um programa de boas práticas agrícolas Brasil. E recentemente, uma portaria publicada pelo Ministério da Agricultura, no dia 1º de outubro agora, de 2025, colocou o programa MIP Experience também dentro da plataforma Agro Brasil Mais Sustentável. Na plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, o produtor certificado pelo programa MIP Experience, um programa de boas práticas agrícolas, tem uma série de benefícios e agora também o desconto na taxa de juros do Plano Safra. Esse é um dos benefícios que nós estamos trazendo para o produtor que adota as boas práticas agrícolas e os bioinsumos biológicos no campo. Bom, como disse para vocês, a ideia aqui é sempre trazer no podcast profissionais que são exemplos para a gente em termos de aplicação das boas práticas agrícolas no campo, aplicação de ferramentas sustentáveis, bioinsumos, e que tem uma história interessante para compartilhar conosco aqui a respeito dessa jornada. E hoje eu tenho um prazer enorme de receber aqui o Arjen Van Vliet. Arjen, seja muito bem-vindo, produtor aqui de flores pela primeira vez no nosso podcast. Hoje nós estamos chegando, se eu não me engano, no 57º. Foram 57, então, até agora, episódios. Esse é o episódio número 57. É muito bom tê-lo aqui conosco, compartilhando um pouco da história, a sua história agora na liderança da empresa, já há algum tempo, mas cada vez mais construindo a inovação e sustentabilidade aí na área de produção de flores no Brasil, saindo de Olambra para todo o Brasil. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Eu gostaria que você começasse se apresentando aí para o pessoal que está nos acompanhando em mais esse episódio do MIP Talks. Olá, Marcelo, tudo bem? Meu nome é Arjen Van Vliet, sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de São Carlos em 2005. E desde então eu tenho trabalhado na empresa familiar que o meu avô começou em 60 anos atrás. Algumas décadas atrás. Então, após a Segunda Guerra Mundial, ele veio para o Brasil e comprou a propriedade, e em fevereiro a gente acabou completando 60 anos de história de produção. Ele veio da onde, Arjen? Ele veio da Holanda, após a Segunda Guerra Mundial. Então ele estava sem perspectivas lá, ele estava até com medo de uma terceira guerra mundial, né? Então ele falou, não, eu vou procurar uma outra possibilidade em outro país. Aí ele escolheu o Brasil. De início ele trabalhou em Olambra em alguns produtores, até que ele comprou a propriedade onde a gente produz hoje. 60 anos atrás, 1965, e assim começou com produção de ovos, batata doce, mandioca, entre outras culturas, gado leiteiro, vacas. Ele já era produtor lá, na Holanda? Não, ele era pedreiro. Olha só. Ele era pedreiro, e aí ele entrou no ramo agrícola, porque a Olambra era para esse fim, né, produção agrícola, né? E aí ele começou com ovos, né, com produção de leite. E aí, após alguns anos, ele decidiu iniciar a produção de gladiolo, que é palma de Santa Rita, certo, que era produzido não em estufas, né, era campo aberto, né? E Olambra começou essa produção bem forte em escala de flores com gladiolo, né? Mais ou menos nessa década de 1960. Isso, foi entre 1970, por aí. Foi um pouco depois, né? Porque até estruturar... Ele veio em 65 e começou a se estruturar. Ele veio um pouco antes de 1960, acho que 55, entre 55 e 57.
E aí, só daí ele arrendou primeiro e depois comprou. E aí eu estou considerando 60 anos na hora que ele comprou a propriedade em 1965. Certo. E aí começou a história. Aí começou a história, né? Após alguns anos, meu pai, com 13 anos, já começou a trabalhar na empresa, né? São 8 irmãos, então meu pai é o mais velho, então ele começou com 13 anos e boa parte desses 60 anos, acho que meu pai que vestiu muita camisa, ficou muito tempo trabalhando, porque ele foi aposentar com 62, Seu pai, 63. O Cornélio Van Vliet. O Cornélio Van Vliet. Certo. Então, ele foi aposentar com 63 anos, em 2018. Então, boa parte dessa jornada da empresa foi conduzida por ele. Foi pelo meu pai. E os filhos já atuavam junto com o pai naquela época? Os filhos... Vocês, né? Então, seu pai, meu pai, assim, eu sempre fui muito ativo na questão da parte de produção, né? Então, quando eu era adolescente, eu sempre gostei de jardim, eu sempre ia roçar grama, no meu avô, na minha avó, nos meus tios. E quando eu era adolescente também, eu cheguei a trabalhar em algumas empresas de plantas ornamentais, onde eu aprendi muito como plantar, cuidar de filodendros, monsteras, plantas ornamentais em geral, né, samambaias. E aí também, quando eu entrei na universidade, eu acabei... Já no primeiro ano, a gente teve uma greve de 100 dias. No primeiro ano. E aí eu aproveitei, eu fui trabalhar na fazenda dos meus tios em Goiás, Rio Verde. Fiquei 2 meses lá com produção de milho e soja. E aí depois fiz vários estágios. Foi a única época que você trabalhou com grãos na sua formação? Sim, foi um pouco também no GEPAGRE, que era o grupo de estudos. A gente fez um experimento de milho também durante a universidade. Então, isso ajudou muito na minha bagagem, principalmente na adolescência, ter trabalhado com plantas ornamentais. Ali a gente aprende como plantar, como cuidar, como conduzir uma planta, né? E que é cheio de detalhes, né? É bem intenso e onde a gente não pode errar, né? Porque você vende o visual. Uma planta é vendida em cima da qualidade dela, né? Mas, assim, em 2003, assim, antes de terminar a universidade, eu fui para a Holanda. Eu trabalhei 3 meses na Holanda durante as férias de verão, com antúrios e primaveras. Qual região? Onde você fez? Era em De Lier, região ali de Naaldwijk. Então, era uma região que é bem próspera em produção de flores e plantas, né? E até mesmo hortaliças em geral. Não foi a região que o seu avô... origem do seu avô. Meu avô é de Utrecht, fica próximo, é daquela região... A Holanda é bem pequena, então tudo é muito próximo, né? Então, é um vilarejo que chama Aldewater. E aí toda a família ainda, boa parte, vive lá, né? Que os irmãos deles estão, né? E da parte da minha mãe veio da região mais do sul da Holanda. Certo. Então, eu sou a 3ª geração, né, que assumi a empresa. Começou com meu avô, passou pelo meu pai e agora você assumi a liderança. Muito bom. E pensando em termos de produção ali dentro, então você já citou várias espécies, né? Eu conheci na época da Gébera. Sim, né? sim. Eu estudei com seu primo, o Ed, né? Acho que sim. nos apresentou, e mais ou menos uns 20 anos aí, mais ou menos. Né? Isso. 2006, 2007, 2006 talvez. Você estava saindo da graduação, nós começamos um trabalho lá em Gébera. Como é que vocês estão em termos de produção? Quais são as flores, o que produto? Atualmente, nossa área é de 2,3 hectares de cultivo protegido, né? Dentro de uma área de 21 hectares. E atualmente nós estamos produzindo antúrios em vaso, né? E mudas de antúrio, mudas de begônias e poinsettias. A Gerbera, eu parei de produzir em 2010. Naquela época a Gerbera estava passando por um momento difícil de precificação, então custo alto, e aí a gente acabou partindo na época para antúrio de corte e antúrio de vaso, porque a gente tinha antúrio de corte também.
e era mais lucrativo por metro quadrado, né? E você considera que a produção de gebra ela caiu, na verdade, nos últimos anos? É isso? Caiu um pouquinho, não sei por qual motivo, mas eu acho que é devido ao aumento de variedades de rosas, dentre outras plantas e flores de corte, por exemplo, austromérias, né? Então, gebra foi uma flor muito vendida no passado, né? E talvez devido a essa concorrência, talvez os decoradores passaram a utilizar essas outras. A rosa sempre foi líder de mercado, né? Mas começaram a usar austromérias, dentre outras flores que apareceram durante esses últimos anos, né? Hoje a gebra está voltando de novo, tem produtores aumentando de novo. Mas você acha que essa redução ela teve um impacto? Ela aconteceu por conta do mercado em si, dos consumidores buscando outras espécies, ou o produtor começou a diversificar um pouco mais por conta de custo de produção e até manejo fitossanitário? Não sei. Eu acho que está mais atrelado ao mercado. Ao mercado mesmo. Isso, mercado. E, assim, flor de corte geralmente emprega bastante, né, por hectare. Então, é um desafio também hoje, na falta de mão de obra que nós temos nesse momento, trabalhar com flor de corte, né? Mas, na época, realmente, a precificação não cobria os custos, né? Em 2010, eu cuidava do setor da parte de antúrio, então eu já tinha uma tendência de continuar com antúrio de corte e antúrio de vaso, né? Certo. Então, meu primo cuidava da parte de produção na época de gebra de corte, né? Então, hoje a gente trabalha muito bem com o antúrio, né? E bem focado em qualidade e diversidade de variedades, né? Porém, explorar um pouquinho para você, ainda dentro da história, né? E aí buscando um pouco já a sua atuação na liderança, à frente dos negócios. Começou em essa transição começou em 2018, quando você assumiu ou não? É isso? Eu comecei na empresa em 2005, assim que eu me formei, né? E aí, em 2010, acho que iniciou o processo, porque meu pai e meu tio, Cornélio e o Adriano, acabaram separando a sociedade, até mesmo porque meus primos também entraram, eu entrei, então a gente achou por bem separar, né? Então ali começou, né? E aí em 2018 nós fizemos a sucessão familiar com meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu tenho uma irmã e um irmão. E aí ficou definido que eles não iriam entrar porque eles não queriam entrar na sociedade, né? E eu estou comprando a empresa do meu pai desde 2018. Desde 2018. E como é que tem sido esse processo aí de liderar, de fazer essa transição? Tem mudado? Porque tem muita história do pioneirismo, da tradição, mas, por outro lado, da inovação. A necessidade de se destacar no mercado através da inovação, que eu acho que vocês fazem muito bem. Como é que tem sido essa questão? A sucessão? A sucessão foi desafiadora, né? Porque meu pai trabalhava muito tempo lá, né? Então... por sinal, quando eu comecei em 2005, eles estavam até com um pouco de dificuldade financeira. Então a gente entrou lá, meu primo na época, com a ideia de melhorar toda a gestão e principalmente a qualidade dos produtos, né? Então, o primeiro ano, em 2005 até 2008, eu tive que reestruturar toda a qualidade e produção do antúrio, no caso. E assim a gente conseguiu ir desenvolvendo todo esse processo de melhoria, né? Junto com meus pais, meu pai e meu tio, né, na época. E foi um aprendizado, né? Porque o que eu pensei? Eu tenho que aprender. Então eu entrei dentro da estufa e comecei a plantar, comecei a colher, eu pulverizava, eu irrigava, porque eu pensava, como que eu vou ensinar um colaborador, um funcionário, se eu não sei fazer, né? Então, eu peguei muito mão na massa mesmo, trabalhei bastante. Aí depois, com a separação, também foi um processo
que aconteceu e que também aprendi muito, né? Imagino. E aí depois teve a transição também de eu para a parte administrativa. Então, nessa época também eu já tinha feito... Um desafio bem diferente, né, Ari? Que eu gosto muito da parte da produção, né? Então, essa parte de contabilidade eu tinha que aprender, né? Mas nesse período, de 2005 até 2018, eu participei de conselhos de fiscal do Cooperativo Insumos, conselho fiscal do Venin, e aí eu fiz vários cursos de administração também pela cooperativa, né? Então isso ajudou a dar muita bagagem para depois eu estar ficando mais na parte administrativa, né? E aí, em 2016, 17, 18, eu ajudei minha mãe na contabilidade, porque minha mãe fazia contabilidade. Então, ali eu aprendi a lançar nota fiscal, dar baixa, fazer pagamentos, né, fazer fechamento de caixa. Então, por uns 3 anos eu fiz. Ou seja, da mesma forma que você trabalhou na operação, na produção, você teve que trabalhar na operação dentro também, da área administrativa. Sim, eu fiz. Colocar a mão na massa, entender tudo, né? E aí, com a sucessão, eu também decidi também, em 2018, trazer uma consultoria financeira, procurando uma profissionalização maior da empresa, né? E ajudou muito também por exemplo, fazer orçamentos mais incisivos, porque um grande segredo é produzir de uma certa forma barata, né? Porque daí você aumenta a sua margem, né? Sim. Então, isso tudo aprendi com a consultoria financeira, também ajudou, fora outras questões, como gestão à vista dentro das estufas, que a gente gerencia melhor a produtividade dos funcionários, né? E tanto na parte de fluxo de caixa, análise de fluxo de caixa para os próximos 3 meses. Então, isso ajuda a dar muito mais segurança na tomada de decisão, se vai investir, se segura um pouquinho, né? Sim. Então, acho que ajudou muito, sabe? Aproveitando e pegando o gancho já, uma pergunta que eu ia fazer lá na frente, vou trazer para já. Né? Pessoas, como é que é feita a gestão de pessoas? Que operação lá na produção, administração, sem pessoas o negócio não flui. Não. Como é que você tem feito essa questão? Atualmente, a Aracê tem 40 colaboradores, né? E eu não estou mais diretamente envolvido na parte produtiva. Lógico, eu vou na estufa todos os dias, tal, né? Só que hoje nós temos uma gerente, tem uma secretária, temos líderes, acho que temos 5 líderes por setor. Então a gente acabou organizando dessa maneira, treinamentos também de líderes todo ano, então porque os líderes hoje são bem jovens até, então a gente acha que é importante fazer esse treinamento para eles conseguirem conduzir melhor o dia a dia junto ao pessoal, né? Então está sendo bem positivo, é desafiador um pouquinho, porque a gente está num momento que a oferta de pessoas para o trabalho está um pouco em baixa, né? A região de Olambra emprega muito, então a gente está com um pouco de dificuldade de ter pessoas para trabalhar. Esse é um dos pontos importantes. Então, nós queremos sempre estamos tentando buscar melhorias, em condições, investimos em refeitório, vestiário, melhorias em infraestrutura em si. E os treinamentos para ser mais atrativo para o pessoal vir trabalhar conosco. Né? Mas para os próximos anos, muitos produtores em Olambra estão olhando em robotização também. Isso é interessante. Esteiras, robotização, para suprir essa baixa de mão de obra. É um processo que a Holanda já passou há muito tempo, ainda passa por esse problema. Certo. Quando em 2003 eu trabalhei na Holanda, eles já tinham máquinas de plantio, máquinas de seleção,
né, seleção de tamanho de mudas. Então, e esse é um processo que agora também vai estar começando em Olambra, muitos produtores buscando essas tecnologias, né? Essa máquina de plantio, no caso, eu já tenho desde 2010. Tá. E já com esteiras que deixam muito mais dinâmico e mais rápido o processo, né? Ou seja, se você não tivesse essa máquina, você já teria seguramente um número superior. Maior de funcionários. Uma pessoa, por exemplo, plantava 500 vasos por hora, uma máquina dessa, por dia, na verdade, uma máquina dessa é 1.000 vasos por hora. Por hora. Puxa, a diferença é muito grande. Sim. E a qualidade consegue se manter. Sim, a qualidade do serviço. Sim. É bem... Arim, antes de a gente avançar aqui nas questões de sustentabilidade, conta um pouquinho para a gente da transição. Eu perguntei da sua entrada no negócio, da liderança, da sucessão e a marca. A marca mudou também. A marca mudou. Conta um pouco da história da marca para a gente. Faz parte um pouco do processo da mudança desde que eu assumi em 2018, né? A nossa marca sempre foi o nosso sobrenome, Van Vliet, né? E eu senti um pouco na questão da pronúncia, um pouco difícil. O pessoal falava Van Vliet, então a gente tinha que soletrar sempre. E também a questão de segurança também do Brasil, eu achei por bem mudar o nome da empresa. E eu mudei esse ano, levei quase 3 anos para chegar nesse nome. E eu optei pelo nome Aracê, né, que em Tupi-Guarani significa o nascer do sol, os cantos dos pássaros pela manhã. Então achei um nome muito, muito bonito. E também ele tem uma semelhança com a família Araçai, que o Antúrio pertence a essa família, as Monsteras, Spathiphyllums, né? Então, Aracê, né? Que legal. Então eu procurei em grego, italiano, holandês, em todas as formas. Aí eu decidi olhar para dentro do Brasil, dentro da cultura brasileira, né? Sei. E achei o nome legal e acabei decidindo em Aracê. Parabéns, ficou muito bom mesmo, muito obrigado. Legal. E faz todo sentido, né? Tem uma história bonita aí por trás. Sim. Olha, até falar para o Ari, nós estamos transmitindo o MIP Talks pelos streamings de áudio, né? Mas também nós estamos no YouTube. Quem está no YouTube lá pode ver ali no nosso cenário hoje os antúrios da Aracê, né, que estão aqui com a gente, né? Tem várias cores e trouxemos para cá, muito bonita. A marca se destaca ali, né? O nascer do sol. Né? O melhoramento genético é feito na Holanda, por uma empresa holandesa, parceiros nossos, né? E no caso, essa empresa a gente já trabalha há mais de 30 anos. Né? E eles levam mais de 10 anos para fazer uma nova variedade. Então, no caso ali... E vocês têm alguma exclusividade nesse material no Brasil? Como é que funciona isso? Temos exclusividade nessa variedade vermelha mesclada com branca, que daí só a Aracê pode produzir no Brasil. Então, a gente acaba pagando um royalties um pouco mais caro, mas ela fica exclusiva com a gente. Mas, assim, na produção, essa empresa atende outros produtores em Olambra também. Né? É uma empresa bem grande, já há mais de 80 anos trabalhando com antúrios e melhoramento de phalaenopsis, orquídeas também. Né? Arim, vamos lá. Falando em mudança, estruturação, nova marca, eu acho que a sustentabilidade sempre, de uma certa forma, direta ou indireta, ela sempre fez parte do negócio. Você, desde o início, sentiu esse olhar, quando o negócio, lá de 60 anos, né? Era tocado principalmente pelo seu pai, pelo Cornélio, depois Adriano. Você sempre sentiu isso? O que mudou em termos desse olhar com a sustentabilidade? Quando a gente fala em sustentabilidade, aqui nós estamos falando da sustentabilidade que é responsável também por resultados financeiros positivos dentro da propriedade. Né? Então a gente sempre brinca aqui, já falei isso em vários episódios, e eu vi isso em um dos nossos convidados aqui, que para o produtor trabalhar para o verde, o fluxo de caixa dele tem que estar azul, não vermelho. Sim. Como é que foi desenvolvido? Como é que vocês desenvolveram esse olhar com a sustentabilidade, que eu sinto que é um dos pilares importantes hoje da Aracê, né? Desde a época de Gerbera, de corte, né? Nós sempre prezamos a sustentabilidade, né?
E na época, até uma forma de economia, por exemplo, era usar o sistema de gotejamento, que era bem no começo, isso em 90, anos 90. Então, isso já gera uma economia de água, então o gotejamento já foi um dos investimentos que a gente fez no passado, né? Então, em paralelo também, em 2007... Vocês devem usar sensores também? Tinha sensores e tal. E em 2007, já quando eu estava lá, iniciando na produção, estava com bastante energia e vontade de fazer as coisas acontecer. Nós temos, margeando a divisa da propriedade, um córrego, né? E aí eu replantei 4 hectares de mata ciliar, a área de preservação permanente. Certo. Então, eu acabei plantando porque é uma área que nunca ia chegar à produção mais lá, né? A gente estava muito mais focado em produção de flores e plantas. Então, a gente acabou replantando 4 hectares ali da mata ciliar. E depois, com o passar dos anos, com a especialização em antúrio de vaso, nós fizemos todo um sistema de drenagem nas estufas, então toda a água é captada, volta para o reservatório, então gerando uma economia de 40% no consumo de água, né? Então é um sistema fechado, então até mesmo fertilizante, né? Alguns anos atrás, 2021, investimos em fotovoltaico, né? 432 placas fotovoltaicas para geração de 28 mil quilowatts. Então, isso também gera uma economia de energia. Então, né? E, dentre outras práticas, usando também o uso tentando usar o mínimo possível de químico, né? Defensivo químico. Hoje estamos utilizando muito biológico. Né? Então, o acropredador, né, para o controle de esquiara, usamos os bacilos, os metarrhizium, belvérias, pseudomonas, para controle, as bactérias em geral, né, para controle de pragas e doenças. Né? Então, e você, assim, que está há muito tempo já no mercado de flores, né, na parte técnica, desde a época da graduação, você vê o mercado de flores também acompanhando essa tendência pela busca da redução, já que você entrou nos químicos, biológicos, no manejo fitossanitário, né, na produção de vasos? Como é que você está enxergando isso? Porque esse é um ponto importante, que muitos falam assim, mas flores não tem problema, ninguém se alimenta de flor e tal. Eu queria avançar um pouco com você nessa questão, né? Qual que é a sua visão, claro, na Aracê, a sua empresa e também no setor que você tem acompanhado? Eu acho que sim, né? Porque nós temos uma vertente muito forte lá da Holanda, né? Sim. Que na Holanda está praticamente sendo quase 100% de químico sendo proibido. Banido, né? Banido. Então, os produtores estão cada vez mais só com biológicos, né? Então, é uma tendência que isso também vai acontecer aqui em Olambra na produção de flores e plantas, né? Então, e é impressionante nesses últimos anos, né? Desde que a gente começou lá com vocês, lá 20 anos atrás, com a Promip, com o acropredador, por exemplo, do acro rajado, né? O que apareceu a mais de produtos, novos produtos, no mercado para a gente usar e controlar diferentes pragas e doenças. Eu acho que ajuda muito, né, esse estudo, esse profissionalismo dessa parte de biológicos, e o Brasil, acho que tem liderado. Tem liderado, né? Olha, você está trazendo um ponto importante, interessante. Que assim, quando nós começamos lá 20 anos atrás, nós começamos em flores, com as flores mesmo, com a área de produção de flores, em Olambra, depois em outras regiões, fomos para a Serra de Ibiapaba, né? E a aceitação pelo biológico sempre foi muito grande na área de produção de flores. Isso é interessante. Por quê? Por conta da resistência das pragas aos principais produtos químicos, né? Tem a questão do efeito cosmético também, né? Sim, né? sim. Que a gente falou aí, o uso até de alguns produtos que interferem na fisiologia da planta. Então, usar agentes
biológicos também ajuda nessa questão. Sim. E é um setor assim que usa bastante, entende, mas ainda a gente percebe, e eu acho que assim, só para completar ali meu raciocínio, porque muitos trouxeram essa percepção de fora, em Olambra, né? Você falou da Holanda, muitos trouxeram a percepção, porque na Holanda se utiliza biológico há décadas, desde a década de 1940, 1950, se usam ácaros predadores. No Brasil nós começamos a usar depois dos anos 2000. Né? Então, é um setor onde nós temos essa adoção por conta da experiência lá fora. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz, sim, total, né? E realmente eles usam muito lá fora, né? A única diferença que eu encaro ali, né, com a Holanda comparado, é o clima, né? O clima, sem dúvida. Então o clima lá é muito mais favorável para controle de pragas comparado ao nosso clima quente, tropical, né? Exatamente. Então, como a gente consegue conciliar esse desafio que é muito intenso, o clima do Brasil acaba acelerando o ciclo da praga, exatamente. Né? Então, como a gente consegue manejar o controle biológico aí dentro das nossas condições de clima e condição. Lógico que nossas estufas hoje são 100% aclimatadas, isso ajuda muito mais no manejo com biológico comparado a um ambiente aberto, né, em produção de milho e soja, por exemplo. Né? Nosso ambiente é mais controlado. Né? Então, hoje, uma aplicação de tricoderma pode ser muito mais efetivo do que comparado fora, né, num ambiente externo. Sim. Então, mas mesmo assim, ainda o clima é bem desfavorável. Ele, mesmo a gente tentando controlar o máximo possível, esse clima acaba tendo uma incidência grande de doença e praga. Né? E como é que vocês monitoram a eficiência dos produtos assim? Como é que realiza um monitoramento de pragas? Como é que você faz esse monitoramento da eficiência? Dados, é baseado em dados? Como é que você está com relação a isso? Nós fazemos a contagem, nós temos a cartela amarela de monitoramento, né? A amarela ou azul. Então nós contamos as pragas toda semana. E aí colocamos em planilha e toda semana a gente vai verificando se está tendo aumento de incidência de tal praga ou não. Né? Doença é muito visual também, semanalmente verificação de se tem alguma doença fúngica, bactéria ou não, né? O Antúrio é bem tranquilo nessa questão, sabe, de doença principalmente, mas pragas é um problema, né? Nós temos problemas com trips, que também tem tido problemas de resistência contra químicos, né? Exato. Ácaro não é um grande problema, graças a Deus. Bichinho lá. Trips, lesma um pouquinho, nós temos problema. Às vezes lagarta. Né? E você me contou aqui antes que você teve um problema com uma praga aí que não era muito esperado. Motivo, né? Ano passado para cá nós tivemos um problema meio até grave que causou danos severos, que foi com um rato. Ele de hábito noturno. E, no caso, ele comia todas as flores. Quando a flor lá estava vindo da flor lá embaixo, ele já comia a flor, boa parte da flor. E no começo você não tinha ideia do que... Não sabia. Eu até cogitei que eram outras pragas. Aí a gente pulverizava e nada. Até que um dia a gente descobriu que eram ratos que estavam comendo as flores. E aí pode ser usado gato, pode usar alguma isca para rato, né? Mas foi assim um desafiador para descobrir. Um ponto fora da curva. Isso. E aí você não encontrou o rato na armadilha amarela? Não, infelizmente não, porque ia facilitar. E em 2015 e 2016, falando um pouquinho sobre como pragas e doença podem impactar muito nossa produção, né? Em 2015, nós tivemos um problema com o nosso jardim clonal, que é o Antúrio. Nós produzimos nossas mudas via jardim clonal, né? E, de repente, as mudas começaram a ter muito problema de fusário. Sim.
E aí começa a usar químico, biológico, e nada resolve. E quase nós quebramos naquela época, em 2016. Só a empresa não passou por uma dificuldade financeira bem grande, só não ficou pior porque a gente conseguiu importar mudas da Holanda e conseguimos assim, encher, também manter a estufa cheia. Né? Porque, na verdade, em 2016, nós vendemos menos quantidade do que impactou muito o faturamento. Né? Certo. Então, a gente trabalhou quase sem lucro em 2016, impactando. Nós emprestamos dinheiro de banco para manter fluxo de caixa. E no final, o que descobrimos é que o pH do substrato, na verdade é o esfagno do Chile, estava 2,7. Então aí favoreceu a multiplicação de fusário e doenças, né? E acabou a gente perdeu um monte de matrizes, tive que importar da Holanda também para reiniciar de novo. Ele veio em cima dessa correção de pH? Isso, hoje, todo mês nós medimos o pH do substrato, porque o jardim clonal de Antúrio, o Antúrio é uma planta perene, então o ciclo dele às vezes é 3 anos produzindo mudas. Então, conforme nós usamos a fertirrigação, o pH do substrato começa a cair. Então, esporadicamente, nós temos que irrigar com carbonato de cálcio para corrigir esse pH e manter na faixa de 5,7, 6, que daí a planta tem a maior absorção de nutrientes nessa faixa. E a incidência de doença cai muito também. A planta fica bem nutrida, né? Então esse foi um aprendizado, né? Não adianta nada a gente usar químico, usar biológico, se todo o resto não tiver em equilíbrio. Exatamente. Então, é bem interessante esse aprendizado que eu tive naquela época, porque você começa a gastar valores altíssimos com defensivos, manejo com biológico, e se o resto não tiver certo, não vai funcionar. Exato. Se a temperatura da estufa não tiver ideal, a luz ideal, a irrigação de forma ideal, né? Você pode tentar melhorar o sistema com o biológico, mas se não tiver tudo ajustado, você não vai ter o resultado. Né? Agora, você pode, mais ou menos assim, quando você pensa em pragas e doenças e consumo de insumos em geral, você tem ideia do percentual, assim, dentro do seu negócio, do negócio de Antúrio? O que representa esse controle de pragas e doenças? Nem meio por cento. Nem falar assim em valores mesmo, mas ele representa algo significativo. Ele significa um pouco, mas perto da mão de obra, que é baixíssimo. É isso que eu gostaria de comparar, o principal custo, vamos dizer assim. Ele representa pouco comparado com mão de obra. Eu acho que uns 2, 3% do total. Colocando a compra de químicos e defensivos biológicos e toda essa gestão, né? Então, eu acredito numa faixa no máximo 4%. Ari, então pensando nessa questão também, né? Então, o que eu entendo é que o manejo é muito bem feito, tem os seus momentos ali de maior preocupação, pode existir pontos fora da curva, em que você vai agregando dentro do seu aprendizado, como aconteceu com o pH. E você relacionou aí o pH com a ocorrência de doenças, que tiveram um impacto muito maior daí do que 4%, o esforço deve ter sido muito maior naquela época, pensando em perdas, então. Agora, um ponto importante que a gente sempre discute aqui, eu queria a sua contribuição também. Como é que você comunica para o mercado todo esse esforço que é feito dentro da propriedade? Ou seja, muitos produtores que passam por aqui, a gente conversa, falam, olha, nós somos um esforço tremendo, principalmente produtores de hortaliças, né? Eles dizem assim, frutas. Nós temos um esforço muito grande, investimos em sustentabilidade, mas muitas vezes a gôndola não nos paga um valor maior, né? E aí as discussões são sempre as mesmas, né? A gente chega sempre a uma conclusão que na verdade, esse esforço para o produtor de hortaliças,
ele é feito e tem ele, vamos dizer assim, ele colhe os resultados quando ele coloca o produto em gôndolas especiais. Gôndolas assim que recebem produtos, né, com certificação, né, e aí ele consegue comunicar. Mas de modo geral ele tem uma dificuldade muito grande em divulgar para nós consumidores, para todos nós consumidores, que lá dentro da propriedade ele fez algo diferente, que ele investiu, que ele trabalhou para fazer algo diferente. Sustentável, né? No caso do alimento, a gente fala muito de segurança do alimento, né? Ou seja, um alimento sem resíduos, ou com resíduos abaixo do limite permitido. E no mercado de flores, como é que é feita essa comunicação? Como é que se comunica para o consumidor de flores esse trabalho com viés de sustentabilidade? Você citou tantas coisas, você citou reflorestamento, né? É claro que outros aspectos como a irrigação, né, microaspersão, isso traz um ganho interno financeiro e, claro, quando você está falando de redução de recursos hídricos, você está trazendo também a sustentabilidade para o meio ambiente, assim como o reflorestamento, todo esse esforço. Você investe nisso, você tira recursos para fazer isso. Parece que o recurso investido ele não traz um resultado imediato para o seu negócio, mas traz a médio e longo prazo. Como é que você faz? O que você imagina? Como é que você tem trabalhado essa questão? A Aracê hoje é cooperada da Velha em Olambra, né? Que é uma cooperativa onde diversos produtores ali de região de Olambra entregam a produção, né? Lá os nossos clientes, eles compram, né, o atacadista, o supermercado, o decorador, a floricultura, compram e é distribuído para o Brasil inteiro, né? Então, o marketing da cooperativa Velling trabalha muito bem essas questões também, junto com os supermercados e os clientes, né? Nós temos uma vantagem que as flores, geralmente, eles ficam numa posição privilegiada dentro do supermercado, né? Ele fica ali na entrada, então... porque as redes de supermercados acreditam que é um chamariz para faturar um pouco mais, né? Então, isso é uma grande vantagem que eu acredito, comparado, por exemplo, com hortaliças, né? E que eu acredito que tem que ser separado, né? Porque as flores são perecíveis. Sim. Então, se conseguir deixar num local separado, né, das hortaliças que eles liberam etileno, maior durabilidade da flor, né? E a flor é visual. Quanto mais tempo ela durar, mais você vai fomentar a venda, né? Então, você está falando, eu estou vendo alguns supermercados aí que colocam um do lado do outro, né? Isso aí, colocam um do lado do outro, daí isso é um problema, né? Então eu não recomendo, né, nesse sentido. E a cooperativa trabalha muito bem essa parte também de mídia social, LinkedIn, tanto o Instagram, né? Então, muito trabalho com paisagistas, com decoradores, que acabam mencionando tudo isso, esse trabalho que os produtores estão fazendo, né? Então, você diz que existe uma cooperação forte aí dos canais de distribuição com o produtor, nessa questão da sustentabilidade, da produção sustentável. Sim. Isso é interessante. Sim. Isso é diferente. Então, a cooperativa nos ajuda muito nisso, né? Então, eu acho que ficaria muito mais difícil, desafiador, se eu não fosse sócio da cooperativa nesse sentido. Eu sozinho... não tenho força, talvez com mídia social, talvez eu conseguiria fazer alguma coisa, né? Mas... junto com a cooperativa e os diversos produtores junto, eu acho que fica mais forte. Fica mais forte. Entendi. Interessante trazer esse olhar. E em termos de distribuição, onde a Aracê está hoje? Ela está no Brasil todo? Você tem flores no... Sim. Quais são os principais mercados? O principal mercado é a região Sudeste e Sul, né? Mas também atende Nordeste, Norte e Nordeste, né? Nós temos clientes que compram e distribuem para o Brasil todo, né? Existe sazonalidade na entrega do... Tem picos de maior venda, né? Que é o Dia das Mães, Dia dos Namorados.
Esse ano, setembro, foi muito bom, que a cooperativa trabalhou bem a promoção festival de primavera, né? Então, aí os supermercados acabam adquirindo bastante produto e criam um fomento maior por ser primavera, né? E o Natal, né? Que daí a cor vermelha e o branco vende muito bem. Então, E você tem alguma estratégia para essa sazonalidade dentro da Aracê? Sim, os meses mais fracos de venda, aí nós plantamos menos, né? Certo. E focamos um plantio maior para essas épocas de venda que é de maior venda, preço maior também, preço médio é maior. Então essa venda em quantidade maior e preço maior ajuda a equalizar o preço médio do ano inteiro. Do ano todo. Então todos fazem isso. Tem produtores que às vezes plantam 3 ou 4 vezes mais do que planta por semana, né? O ramo de flores nós trabalhamos por semana e não por mês, né? Então nós plantamos toda semana porque o ciclo é bem definido, né? Se por exemplo, um crisântemo você planta na semana 1 e o ciclo é 20 semanas, na semana 21 ele vai ser vendido, né? Lógico, às vezes tem alguma questão de clima, às vezes pode atrasar ou antecipar, que acontece um pouco, mas então muitos plantam 3 ou 4 vezes mais o semanal para essa época especial, por exemplo, que é o Dia das Mães. É interessante. E Antúrio parece uma planta bem versátil também, né? Tem várias aplicações, vai para várias, né? Desde ornamentação em eventos até dentro de casa. Acho que esse é um dos pontos que favorece também, né? No caso, o Antúrio, é uma planta perene, né? Então, ela é de meia sombra. Ela pode ser plantada em jardim, pode ficar em ambientes de consultórios, escritórios. Shopping center usa muito para ornamentar praças, né, e áreas de uso comum das pessoas, né? Então os shoppings têm comprado muito porque ele dura muito tempo, né? É uma planta bem durável, então, e tem crescido muito no mercado, ano a ano, a venda de Antúrio em vasos, né? Arim, estamos quase chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria que você ouvir de você as suas expectativas, a sua visão de futuro para Aracê, para o mercado de flores aqui no Brasil, com esse viés aqui nosso da sustentabilidade, do uso de biológicos. Como é que você enxerga esse mercado agora, daqui para o futuro? Ele vai evoluir de que forma? O mercado de flores e plantas na cooperativa Velling cresce em média 10% ao ano, né? É um mercado bem consolidado, acho, e ao mesmo tempo ainda pode crescer muito, porque o consumo médio per capita de flores e plantas no Brasil ainda é baixo comparado ao nível Estados Unidos e Europa, né? Então eu vejo uma boa perspectiva para os próximos anos nesse mercado de flores e plantas. Né? Em termos de inovação, o que você acha que pode estar por aí? Dentro do sistema de produção mesmo, você acha que quais são os principais desafios ainda que você tem, que precisa encontrar? Você já falou da automação, talvez a automação seja o principal desafio. Automação, sim, o próximo desafio, e é um valor muito alto, né, de investimento. Que será necessário, né? E hoje, com os juros que nós temos de mercado, fazer um investimento, às vezes, de milhões, acaba impactando nessa decisão, né? Mas é um caminho que muitos produtores vão partir para nessa área de robotização. Você acha que essa é a tendência, né? Sim. Inteligência artificial. Também, eu acredito muito nessa... A inteligência artificial ela tem sido utilizada aonde dentro do processo? Tem uma máquina de seleção de tamanho de mudas, que essa muda passa na frente de 8 câmeras.
Aí essa câmera gera 3D, um 3D da planta, da muda, e aí ela separa em 3 tamanhos diferentes. Ela faz separação. Então ela tem um robô tipo SCAR, aquele robô industrial, ele acaba pegando a muda e colocando na bandeja em tamanhos diferentes. Então tem que ter um banco de dados de fotos de cada variedade e de cada tamanho para esse robô estar trabalhando, fazendo essa seleção. Então essa é uma forma. Aí também dentro da colheita existem câmeras, então nós colhemos as plantas, coloca na esteira ela passa na frente das câmeras também, e aí ela vai separar por altura, número de flores, e aí já fica tudo posicionado para o funcionário somente colocar na embalagem. Puxa vida. Então isso já acontece muito na Holanda. É uma tendência, mas já ocorre, né? Já ocorre na Holanda há muito tempo. Muito tempo. Só que aqui... E aqui no Brasil, o que está... Quais são os principais desafios nesse sentido para a implantação? É custo, é encontrar fornecedor, é suporte? Essas empresas estão na Holanda, né? Então... No Brasil não existe, elas não estão no Brasil. Não. Então, seria interessante essas empresas terem uma filial aqui, né? A questão de manutenção e tal, né? Você pode até importar, mas depois a manutenção... Esse é um desafio, né? Um equipamento muito tecnológico, né? Apesar que hoje tudo tem acesso remoto, mas às vezes a mecânica precisa, né? De manutenção, né? Então, o caminho é como trazer esses equipamentos e depois ter essa assistência técnica também, né? Tá. Muito bom. Arim, muitíssimo obrigado, viu, pela sua participação, contribuições aqui. Mas antes eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que nos acompanha, né, um pouquinho sobre essa visão aí sua de futuro e o fechamento com relação à sustentabilidade, seu olhar, né, uma mensagem final aí para o pessoal. Marcelo, agradeço o convite aqui, né? Estou muito feliz de ter vindo aqui e falar um pouquinho sobre o mercado de flores, sobre sustentabilidade, sobre manejo de pragas e doenças. E eu acredito muito nesse caminho do sustentável, né? E para o futuro, né? E pela Aracê nós queremos continuar crescendo, né? Continuar trazendo mais emprego para pessoas lá da região e também pensando no futuro aí, quem sabe meus filhos também daqui a alguns anos possam... Os dois vieram juntos aqui na gravação, muito bom. Sabe, então com 13 anos eles podem continuar isso, sim ou não são obrigados, eu sempre falo para eles, mas eles já participam um pouquinho também lá do dia a dia também, né? Então, nós queremos muito crescer, tanto na produção de planta final, né, que é o Antura em vaso, e também na parte de mudas, que nós, nos últimos anos, hoje o nosso faturamento já é 40% na produção de mudas, né? Certo. Então, com novas parcerias que a gente fechou esse ano com uma empresa holandesa, nós acreditamos em crescimento em produção de mudas nos próximos anos também. Ok. Mas muito obrigado pelo convite. Obrigado, foi um prazer tê-lo aqui, viu? 20 anos aí trabalhando juntos, né? Isso. Bom tê-lo aqui conosco nessa contribuição como primeiro produtor de flores no MIP Talks, nesses 3 anos. Olha só, hein? Obrigado. Então, obrigado. Bom, agradecendo a todos vocês que nos acompanharem mais esse episódio do MIP Talks. Convido a todos que revisitem as nossas redes sociais, né, as plataformas de streaming, onde vocês vão encontrar as 3 temporadas do MIP Talks. Muitos convidados passaram por aqui, representando vários elos da cadeia do agronegócio, muitos produtores, consultores, pessoas ligadas ao varejo, pesquisadores, governo. Então, convido que vocês também participem de forma ativa aqui com o programa MIP Experience. Até a próxima! Você ouviu o MIP Talks, o podcast do MIP Experience, um programa da Promip que conecta o agro por meio da sustentabilidade, inovação e boas práticas. Siga o MIP Talks nas plataformas de áudio e no YouTube. Até o próximo episódio!